Oiê, eu sou a Cami. Hoje eu vim falar um pouquinho sobre as minhas primeiras vezes e convidar você para também refletir sobre as suas primeiras vezes. Nesse vídeo eu vou falar um pouco de algumas reflexões, talvez pesadas, mas que me ajudaram a me desprender de algumas crenças totalmente nada a ver da minha cabeça e que talvez faça você também sentir ali um pouco mais leve, não se cobrar tanto, né? E é isso que a gente quer nesse canal, viver uma vida mais leve, se permitindo ser quem você quer ser. Se você assistiu o primeiro vídeo do meu canal, você viu que eu era uma pessoa que eu não conseguia pedir lanche no McDonald's sozinha, porque eu tinha vergonha da atendente. E, gente, por que eu tinha vergonha da atendente? Sendo que o papel dela naquele momento era justamente me ajudar, me atendendo. E eu tinha vergonha. Não sei por quê, mas eu tinha vergonha e eu não pedia. Ou eu pedia para minhas amigas pedirem por mim, ou a minha mãe pedia o lanche por mim. E quando eu ia sozinha, eu passava reto. Eu não entrava no estabelecimento, não pedia nada pra ninguém. Pra vocês terem uma noção, quando eu ia na praça de alimentação do shopping, depois de alguém ter pedido lanche pra mim, e eu precisava jogar aquela bandeja, né? Ou melhor, jogar o lixo fora e deixar a bandeja na lixeira, eu traçava todo o trajeto. Então eu fazia todo o planejamento, né? Igual aqueles detetives que a gente vai colocando lá fase 1, passo 2, passo 3, e aí vai seguindo para identificar quem era o principal suspeito e resolver o crime. Eu fazia isso, só que caminhando para levar um lanche até a lixeira. E eu pensava, tô aqui sentada na cadeira. Para onde que eu vou agora? Eu vou por ali ou eu vou por aqui? Onde que tem menos espaço, né? Ou melhor, mais espaço livre para eu poder ir sem precisar ficar desviando das pessoas. E aí chegar até a lixeira, eu vou colocar como? Como que eu vou abrir a lixeira? Com qual mão? Com a direita ou com a esquerda? E aí era todos esses tipos de pensamentos que ficavam invadindo a minha mente pelo simples fato de eu levantar, pegar uma bandeja e levar até a lixeira. Então, a minha mente, ela sempre foi muito ansiosa e eu sempre fiquei muito preocupada em como que eu faria tal coisa e como que as pessoas ao redor reagiriam. E aí eu comecei a me perguntar também, quando eu estou comendo lá no shopping, na praça de alimentação, alguém levanta e vai colocar a bandeja dela no lixo. Eu reparo isso? Não, eu tô focada em comer o meu lanche, eu tô focada em conversar com quem eu tô junto. Eu não tô pensando, eu não tô preocupada em como que a pessoa ali do lado tá indo descartar o lixo dela. E por que que eu fazia tudo isso, todo esse alvoroço pra eu poder ir lá jogar o meu lixo fora? Não tinha muito sentido, mas eu realmente era assim. Agora, poxa, não precisa de tudo isso pra levantar e descartar um lixo. Caramba, né? Mas é isso, então hoje eu consigo entender que eu ainda vou planejar. Não tô falando que eu já mudei isso em mim. Porque, como eu falei pra vocês, eu tô percebendo aos poucos e o canal é uma forma de eu trazer isso pra minha consciência também, pra eu conseguir mudar de forma mais rápida e mais assertiva, né? Mas não vou tirar uma crença que tá enraizada lá dentro de mim da noite pro dia. Então, é isso que eu queria mostrar pra vocês. O primeiro passo, a gente já tá dando. E é esse, de entender que eu não preciso me preocupar com tantas coisas, principalmente em relação ao que o outro acha de mim. Por que eu tenho que me preocupar com o outro? Eu não tô preocupada com eles quando eu tô fazendo as minhas coisas, né? Eu tô preocupada comigo ali quando eu tô comendo meu lanche. Então o outro também não vai estar preocupado comigo enquanto ele tá comendo o lanche dele, em como eu tô indo descartar o meu lixo. Um grande passo que fez eu entender que as coisas não precisam ser da forma que eu quero, da forma que eu espero que sejam, foi o canal. Por quê? Porque eu sempre quis começar de perfeita. Eu sempre quis começar perfeito. Eu queria a câmera perfeita, eu queria o cenário perfeito. Olha o meu cenário. Tô no meu escritório de trabalho, tem um quadro no chão, tem uma cama bagunçada. Aqui não tá pegando no vídeo, mas também está com bagunça, porque eu não tenho onde colocar essas coisas no momento, tá? E eu não tenho meu cenário perfeito. Eu não tenho tantas ideias ainda de que gerar de conteúdo, mas isso vai surgir com o tempo. Vai surgir com o que eu for planejando, o que eu for colocando ali no meus mapas de roteiro do que eu quero pra passar pra vocês, de quais temas eu acredito que eu fazendo também posso ajudar vocês, né? Então, isso tudo vai surgindo aos poucos. Eu não vou conseguir planejar um ano, por exemplo, de conteúdo do nada, sem eu nunca nem ter começado um canal no YouTube. Então, principal ponto,
Gente, por que que a gente quer começar coisas novas sendo perfeitos? Não tem como. Se você tá começando uma coisa, é porque você é iniciante nessa coisa. Iniciantes não são perfeitos. É isso. Esse é o principal foco, o principal objetivo aqui do vídeo. A gente precisa entender que pra gente começar alguma coisa, eu não preciso ser perfeita. Porque eu não tenho como saber, eu não tinha um conhecimento prévio disso. Somente na prática que eu vou adquirir experiência e talvez eu alcance a perfeição com o tempo. E é assim que a vida funciona, a gente não vai começar sendo perfeitos, tá bom? E muita coisa que eu percebi, inclusive aqui do canal, é a questão de oportunidades, né? Que a gente perde por medo. Por quê? Tudo isso que eu falei. Todas as desculpas que a gente vai criando, né? A gente vai colocando o medo ali como empecilho e não faz nada para resolver essa situação. Consequentemente, você perde a oportunidade por algo que estava na sua cabeça, mais uma vez, a sua cabeça sendo a tua vilã, né? Então, você pensando, por exemplo, por que que eu vou criar um canal no YouTube sendo que ninguém vai assistir? Pra quê? Mas será que ninguém vai assistir? Eu postei meu primeiro vídeo quarta-feira, dia 14 de janeiro de 2026. Até o momento que eu estava criando o roteiro desse vídeo, eu estava com 6 visualizações, 3 curtidas e 2 comentários. Pra mim, lá no passado, seria péssimo. Nossa, mas você não devia mesmo ter começado um canal. Deve estar horrível tudo isso que você falou. Tudo que você tá fazendo não vale de nada, não serve para ninguém. Ninguém tá nem aí pro teu conteúdo. E eu ia parar, eu ia sumir. Mas não, eu tô aqui gravando mais um vídeo pra falar justamente que, sim, eu tive esses pensamentos, mas foi o meu primeiro vídeo, foi a minha primeira iniciativa de criar um canal, de fato, e de fazer as coisas acontecerem. Então, eu tirei aquele medo, que pra mim ninguém assistiu, mas já são 6 pessoas que assistiram ao meu vídeo. Então, chegou em alguém, e alguém assistiu, e alguém curtiu, e alguém comentou, e é isso que importa. O que importa são as vitórias que a gente tem ao longo da vida. Não é o macro, mas o mini, entendeu? A gente precisa aproveitar a vida da forma que ela é. Das conquistas que a gente tem. A gente sempre tá esperando muito, muito, muito. Claro, não tô falando que não é pra você esperar muito. Mas você precisa conquistar pequenas coisas pra conquistar esse muito que você quer, entendeu? E é isso. A gente precisa parar de querer ser perfeita e de querer comemorar só quando a gente já for grande. A gente tem que comemorar quando a gente ainda é pequeno, quando a gente ainda pode mudar algumas coisas, quando a gente ainda tem consciência do que precisa ser mudado. Ai, é muita coisa pra falar, eu sei. Mas é porque realmente faz todo sentido. E como eu falei de ser muitas coisas, né, de ser pequenas tarefas que a gente tem que comemorar, nesse primeiro vídeo que eu postei, eu tive muitas coisas também para fazer antes. Quais delas? Eu precisava entender do YouTube. Eu precisava pensar em um conteúdo. Como que eu ia começar esse canal? Para quem eu quero falar, né? Qual que é o tema que eu quero ajudar as pessoas, né? Então, precisava pensar nesse conteúdo. Eu precisava gravar, editar, configurar meu canal do YouTube, criar a introdução. Eu criei algumas, mas eu não tô usando nenhuma delas, que pra mim, por enquanto, não tá sendo necessário. Precisaria editar o vídeo, revisar, criar thumbnail. Fiquei horas fazendo tudo isso, eu fiz várias. E aí, pra mim, isso já é um abismo, porque eu nunca nem teria tentado fazer isso no passado. Então, como que eu não vou comemorar isso? Como que eu não vou comemorar os meus 6 primeiros telespectadores, meus primeiros 6 pessoas que assistiram o meu vídeo? Gente, eu tô muito feliz e eu vou comemorar e eu vou continuar compartilhando meus sentimentos com vocês, tanto em relação ao canal quanto em relação a outras coisas que eu for fazendo também na minha vida. Sobre publicar o vídeo, gente, vocês têm noção do tanto de vídeo que eu maratonei no YouTube pra publicar da forma certa, colocar descrição, tag, programar tudo pra ficar perfeito pra vocês. E no fim, eu fiz tudo errado. Vocês têm noção que eu fiz tudo errado? Eu não não consegui traduzir o negócio. E aí eu postei no Premiere, ficou como estreia. E quando eu cliquei no vídeo pra assistir, começou do final. Eu falei, não é possível que eu dei conta. Sim, eu tinha dado conta de publicar o vídeo como estreia, ao vivo, como se eu estivesse assistindo com vocês uma live com meus 0 fãs.
E isso aconteceu. E eu fiquei, não é possível, eu perdi todo esse tempo da minha vida pra postar errado. Mas tudo bem, já me recuperei ali mesmo, tá tudo certo. Consegui cancelar, o vídeo foi ao ar, publicou e algumas pessoas assistiram. E, gente, claro, eu assisti o vídeo e eu fiquei o tempo inteiro. Será que alguém tá vendo? Vou recarregar minha página. Uma visualização. Ah, é a minha. Deixa pra lá. Será que alguém tá vendo? Vou recarregar a página. Uma visualização. E não saía desse uma visualização e eu ficava assim com aquela angústia de que ninguém tava vendo, que o YouTube não tava entregando. Aí eu pensei, calma, foi seu primeiro vídeo e lembra do que você tá falando, lembra do que você tá pensando, isso é um processo. Se você não conseguir suas visualizações agora, não sair da sua uma visualização, não tem problema, você vai postar outro vídeo e vai ter visualizações, nem que seja 2. Precisa de alguma coisa. Conseguia 6 visualizações. E tá tudo certo, gente. Pra quê? Pra que eu vou ficar sofrendo com essa ansiedade? Viu? Eu tô falando que eu tô trabalhando isso com vocês, porque, obviamente, não vou conseguir sozinha, né? Tipo, vou postar o vídeo, vou dormir, amanhã vou acordar famosa. Óbvio que não é isso que vai acontecer. E por que que isso deveria me desanimar? Lembrar, a gente não precisa começar perfeito, a gente não vai começar grande, a gente vai começar pequeno, a gente vai crescendo aos poucos, nós vamos evoluindo. Mesma coisa com meta pessoal, tá? Então, se você tá pensando em mudar alguma coisa, por exemplo, começo de ano, vamos ser mais saudável. Isso tá na minha meta também. Eu sou viciada em Coca Zero. Você acha que eu vou parar de tomar Coca Zero? Não. Eu já tentei várias vezes e o que aconteceu? Piorou. Eu voltei a tomar, tipo, muito mais do que eu tomava antes. Eu vou começar a tomar 2 litros de água. Minha garrafa tá aqui. Por quê? Inclusive essa garrafa é o próprio exemplo de que, pra eu ser mais saudável, eu precisei comprar uma garrafa que tem 2 litros aqui sinalizado, que eu nem sei se realmente é 2 litros, né? Pra começar a beber água. Você acha que isso vai resolver alguma coisa? Era mais uma desculpa pra eu postergar o fato de eu tomar água que eu não tomava. Continuo não tomando, né, gente? Isso aqui tá, ó, desde manhã e eu não acabei de tomar minha água dos 2 litros. E agora já é 5 horas da tarde. Sabem qual foi a outra crença que eu tirei de mim, que graças a Deus foi pro nada? Era a crença de que se eu estou conhecendo uma pessoa, eu preciso ser extremamente extrovertida, porque senão vou ser uma pessoa extremamente chata. E aí, pra mim, era ou isso ou aquilo, entendeu? Então, ou era legal, ou era chata. Não existia o fato de eu ser eu, uma pessoa um pouco mais reservada, e que tá tudo bem. Quando eu pegar ali um pouco mais de intimidade com as pessoas, eu consigo ser mais livre, eu consigo ser um pouco mais espontânea. Mas, enquanto eu estou no momento de conhecer a pessoa, é um pouco mais difícil. Eu sou um pouco mais reservada mesmo, e eu não consigo parecer ser um pouco mais extrovertida, sem parecer que eu estou sendo forçada. Então, eu tenho uma trava nisso. Tá tudo bem. Quando eu comecei a faculdade, eu pensava que eu precisava ser uma adolescente de filme de faculdade. Pra quê, gente? Não precisava. Eu só ficava me sentindo mais pressionada ainda em que eu teria que fazer amizade com alguém. Mas não, eu consegui conquistar meu grupo de amigas. Inclusive, muito obrigada, amigas. Eu amo muito vocês. E eu juro que eu tento ser uma pessoa legal a cada dia que passa. E assim, é muito bom eu ter encontrado elas, porque elas me aceitaram do jeito que eu sou, e é disso que a gente precisa na nossa vida. De alguém que aceite a gente como nós somos. E não ficar fazendo vários tipos de... ensaiando, sabe? Ter um papel, ser assim com uma pessoa, ser assim com outra. Pra quê? Você tem que ser você. Entendeu? É disso que a gente precisa na nossa vida. E é muito bom sair desse aperto de negócio que eu preciso ser alguém que a outra pessoa quer que eu seja. Gente, e os primeiros seminários? Pavor, dor de cabeça, dor de barriga, eu passava mal, me dava enjoo, eu queria ir no banheiro e eu não sabia segurar aquilo. E era um mexe-mexe com mão, sabe? Eu seguro assim pra você ficar intacta e não fazer nada. Era muitos movimentos involuntários do meu corpo pra tentar conter o meu nervosismo e tentar disfarçar que eu tava ali passando mal na hora de apresentar pras pessoas. E o pior, na escola que eu estudei, tinha TCC. E o TCC era uma banca de professores, de uns 4 professores para avaliar o grupo, mas também era aberto para as pessoas da escola. Então, além da nossa sala, que era participação obrigatória, quem quisesse entrar nas outras salas, porque normalmente a apresentação era no horário de intervalo,
tá? Pra todo mundo ter o tempo livre pra ir lá assistir, poderia assistir também as apresentações de TCC e eu ficava muito nervosa. Uma porque realmente os professores estavam ali pra me avaliar e dependia disso pra eu passar de ano ou não, né? E também porque as pessoas estavam me assistindo e, consequentemente, também estavam me avaliando. Mas hoje eu agradeço muito por esse TCC da escola, porque eu me senti muito mais preparada nos seminários da faculdade e eu tô muito tranquila pro TCC da faculdade. É nesse ano. Por enquanto, falando agora, que ainda tá um pouquinho longe, eu tô tranquila. Mas vamos ver como é que vai estar ali no momento que estiver chegando perto. Ai, mas assim, era um caos. Hoje já tá mais tranquilo. Porque primeiras vezes vai fazendo a gente ganhar experiência, ou melhor, né? Tem a primeira vez que a gente tá ali naquele caos, aí conforme a gente vai passando pelo processo, né, de apresentar seminário, TCC, seja o que for, qualquer experiência que a gente vai conseguir ficar mais tranquilas depois, né? Porque a gente já passou pela experiência da primeira vez. Então é muito mais fácil, né? Não é a mesma coisa que a primeira vez. É isso que eu quero dizer, entendeu? E outra coisa, trabalho. Vamos agora para emprego. Minha primeira entrevista de emprego eu também estava passando mal. E eu lembro que eu fazia curso de inglês na época, e quem fazia curso de inglês ganhava um curso de coaching. Na verdade, ganhava um curso um dia para você levar o seu currículo e uma coach ia analisar e te dar algumas dicas para você passar na sua entrevista de emprego. E eu sei que aquela moça querida me falou para eu falar defeitos que não sejam tão defeitos assim, porque senão a empresa não vai te contratar. Então você pode falar, seja perfeccionista, entendeu? Sou perfeccionista. E sim, eu cometi o grave erro de falar na entrevista que eu era perfeccionista. Clássico, né? Clássico. Mas tá bom, depois que eu descobri que isso era até piada, porque eu era novinha, né, gente? Eu não tava aí. Então, era a minha primeira entrevista de emprego, então, poxa, eu não conhecia como que eram os processos e o que que a gente deveria falar, o que que a gente não deveria falar. E aí, depois que eu descobri que isso era uma piada no meio corporativo, eu fiquei, meu Deus, eu já passei por isso. E tá tudo bem, tá tudo certo. Ai, falando em emprego, sempre trabalhei com público. Comecei como atendente de uma papelaria, depois eu fui pra sorveteria, depois eu conheci o mundo do CS e hoje eu lido demais com pessoas e pra mim é a coisa mais incrível do mundo, principalmente quando você entende que a pessoa do outro lado também é uma pessoa. Ela também tem os medos dela, tem as vulnerabilidades dela, tem as coisas que ela gosta, que ela não gosta. E tá tudo certo. Ela também tá ali pra aprender, ela também tá ali precisando de você em alguns momentos, outros momentos você vai precisar dela. E é isso, gente. Nossa vida é feita de relação, de pessoas com pessoas. A gente não precisa ter medo de pessoas. E sim, vocês estão escutando isso de uma pessoa, vulgo eu, que também tinha medo de falar com outras pessoas. Que bom que eu consegui entender que pessoas são pessoas e isso quebrou mais uma coisa na minha cabeça, que era essa pressão. Por que eu tenho que me sentir pressionada para falar com alguém? É algo natural do ser humano conversar, porque eu não posso só seguir o fluxo e também aproveitar. Por que tem que ser dolorido para mim conversar com alguém? Não precisa. Então agora não é mais. Eu amo muito conversar com as pessoas, eu amo muito lidar com o público e eu amo muito o tipo de trabalho que eu tenho. E agora esse outro trabalho também que vai ser o YouTube. Então para mim tá tudo perfeito. O mundo corporativo também me ensinou muitas coisas, que é essa de lidar com pessoas, que é uma coisa muito legal. Você precisa realmente sempre estar se expondo para entender o quanto que é natural a gente conversar e que também tá tudo bem a gente tá lidando com pessoas de todos os tipos. Nem sempre aquela pessoa vai ser gentil, nem sempre aquela pessoa vai ser educada. Mas tá bom, é o que ela tem ali naquele momento para me oferecer. Isso não diz respeito a mim, não é eu que tô fazendo nada de errado. Então, vamos seguir a vida, ter paciência. Você não vai conseguir curar o problema daquela pessoa, né? Por ela estar daquele jeito. Você também não sabe o que ela tá passando. Então, vamos passar um leve pano. Não tô falando pra você suportar relacionamento tóxico, hein? Pelo amor de Deus. Tô falando pra vocês passarem um pano pra relações curtas, né? Que não precisam ter um nível de envolvimento aí. Mas agora falando de relacionamentos um pouco mais aprofundados, né? Então, meu primeiro namoro. Gente, coitado desse menino.
Nossa, sério, eu sinto muito por ele, porque eu era muito chata, hoje eu ainda sou chata, mas eu sou uma chata consciente. Naquela época eu não sabia como se comportar como uma namorada. Nem tem termos, na verdade, pra falar como que uma namorada deve se comportar. Mas eu era muito criança também, sabe? Aqueles namorinhos de criança. Então eu não sabia o que fazer, como que eu deveria assumir ele ou não assumir, o que era certo, o que era errado em um relacionamento. Então foi um relacionamento assim, legal, mas normal, de criança, não sabia de nada. E eu tive 3 namorados, tá? Somente. E aí eu também passei por uma desilusão amorosa muito grande. E, gente, doeu muito. Porque foi um dos namoros que eu tentei melhorar, né? Então, se no primeiro eu fui extremamente chata, no segundo eu tentei fazer melhor. E aí acabou de uma forma que eu não esperava que fosse acabar. E aí pronto, caí num buraco muito fundo que eu não conseguia sair porque eu não entendia por que não tinha dado certo, né? E aí depois de muito tempo, tá? Eu passei 3 meses provavelmente chorando, porque foi algo que mexeu muito comigo. E assim, mais uma vez, não dizia respeito sobre mim. Era sobre a outra pessoa. Não tinha como encontrar uma resposta dessa lacuna se eu não tinha nada a ver com aquilo. E aí eu comecei a pensar, a perceber, entender. E eu conheci o meu terceiro namorado, que é o meu namorado atual e último, tá bom? E, gente, ele me ensinou muitas coisas, inclusive uma delas que eu levei pra vida. E hoje eu vou passar a mensagem dele pra vocês também, que é: todo mundo tem capacidade de aprender. Então, assim, quando você coloca muita desculpa porque você não sabe fazer alguma coisa, talvez é só pra você continuar no conforto, naquela tua proteção, porque você tem medo de errar. Então, por mais que seja difícil, vamos tentar aprender. Vamos tentar aproveitar esse momento mesmo, tá? De aprendizado, de tentativa de primeira vez, de conseguir começar alguma coisa nova. E é exatamente sobre isso, mais uma vez, o vídeo. Permita-se tentar. Se você só ficar na sua cabeça que você só vai fazer as coisas errado e não vai tentar fazer nada, gente, vocês só estão perdendo tempo. Vocês só estão perdendo a oportunidade de fazer as coisas acontecerem. Então agora, vocês vão repetir: eu sou capaz de aprender tudo. Pronto. E aí você já vai começar a mudando aí teu pensamento. Mas, obviamente, você também tem que pôr isso em ação, senão não vai adiantar de nada você só começar a pensar. Se você tá passando por alguma primeira vez, fica tranquila. Ansiedade, medo, nervosismo é normal. Você não conhece aquilo. É claro que você vai passar por vários tipos de pensamento, sentimento ali, e é normal. Só coloca uma coisa na sua cabeça: você não precisa ser perfeita. Não deixa o medo de dar errado acabar tirando as oportunidades de você e você parar de aproveitar aquele momento que você poderia estar aproveitando. Pensa nisso. Não precisa ser perfeita. E pense no: mas o que de pior poderia acontecer se acontecer X coisa, né? Se dá alguma coisa errada, o que vai acontecer de mais, gente? Igual o canal, o que vai acontecer se eu postar esse vídeo e alguém me criticar? Deixa a pessoa me criticar. Isso diz mais sobre ela. O que vai acontecer se eu postar esse vídeo e, na verdade, não ter visualizações? Tudo bem, se eu não tivesse postado, eu também não teria. Então, você começa a pensar um pouco mais, né? Quando você faz essas perguntas pra você. E é isso, eu vou deixar o meu primeiro vídeo do canal aqui pra vocês assistirem. E eu espero que você consiga se desprender de algumas crenças que você tenha, que faz a sua vida ser mais pesada do que o normal. Que você tenha uma vida mais leve e espero te ver no próximo vídeo. Beijo!